como é que seria o nosso dia se todos os dias, mal acordássemos, estivéssemos numa postura de gratidão, numa postura de aqui está mais uma oportunidade, aqui está um novo dia, com este foco e com esta crença também de que cada dia é uma nova oportunidade, não é? É isso mesmo, Filipe. Eh, é tão bonito é quando a pessoa tem essa consciência, né, de termos mais uma oportunidade, né, que a vida nos dá, É, porque a pessoa quando vai dormir, a pessoa quase vai é como se fosse uma morte. Todos os dias estivéssemos a fazer mortes, né, todos os dias morrêssemos para o dia outro dia renascer, ou nascer de novo. E então é como se fosse realmente uma gratidão termos mais essa oportunidade. Oportunidade para quê? Para sermos melhor. exatamente, Mais exatamente. conscientes, melhores connosco, mais amigas de nós próprios. É isso mesmo. Lá está, muitas vezes as pessoas não. hum, Nós já falamos até sobre hum, o que deveríamos fazer, algumas sugestões para o momento de deitar, né? Exato, Precisamente para esse processo, né? Para que esse processo de entrega, de relaxamento, seja algo em que possamos ter a melhor experiência, o melhor processo possível. E não podemos esquecer o acordar, porque o acordar é efetivamente, é como disseste muito bem, é o reiniciar todo esse ciclo, não é? O ciclo daquelas de todas as experiências que vamos viver mais uma vez. E há algo para mim que é muito importante, de falarmos, porque nesse aspecto, ah, nós quando acordamos, principalmente os primeiros 30, 60 minutos, é onde nós temos aquela maior plasticidade neural, ou seja, o nosso cérebro, as próprias ondas cerebrais estão mais lentas, nós conseguimos co-criar muito melhor. Então, esse momento do acordar, por isso é que os antigos, não é, se formos a ver alguma literatura espiritualista ou alguma literatura mais no âmbito da espiritualidade, diz-nos que a primeira hora é a hora sagrada. É aquela hora em que quem é que está primeiro? Somos nós. Mas a forma como nós acordamos eh, tem um impacto muito grande nisso, porque quer queiramos, quer não, vai determinar como é que o dia vai correr. E muitas vezes as pessoas dizem: "Epá, o dia hoje correu muito mal". E a pergunta, se calhar, que devemos fazer é: "Ok, como é que tu começaste? Como é que começou o teu dia? Estás exatamente. logo ali agarrado ao telemóvel, né, a ver as notícias do mundo, a assumir para ti as agendas das outras pessoas, os pedidos que chegam, isto não está bem, é preciso corrigir aquilo, as notícias no mundo e por aí fora. Então, se calhar, estiveste a ceder todo o teu foco para todas as outras coisas que o mundo fora, em vez de concentrares em ti, em vez de decidires o que é que eu vou fazer hoje, que oportunidades de crescimento é que eu vou lutar para ter hoje, não é? Exatamente. Mas para se começar, como tu estavas a dizer e bem, para se começar também o dia, programou-se já na noite anterior, né? Exatamente. Porque antes de dormirmos, para já agradecer o dia, né? Começarmos logo por agradecer, pela agradecer, às vezes é a nós próprios, né? É, exatamente. A nós próprios, ao nosso corpo, às nossas células, agradecer aos nossos guias que estão connosco no nosso corpo, os nossos Evas. Só por isso é maravilhoso, agradecer o dia. E depois, quando a pessoa se deita, ir fazer ter esse sono, tentar, pelo menos que às vezes a vida tem muitos desafios, e pronto, e a pessoa, cada pessoa depois chegar a uma pessoa vai adaptando isso à sua própria vida, Claro. mas no dia seguinte tentar só, olha, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma oportunidade, né? Isto treina-se, isto não aparece do nada. Isto vai-se treinando todos os dias um bocadinho. Ou treinar, por exemplo, há muita gente que levanta-se logo, vai ver o telemóvel, vai-se logo ligar a energia, àquela energia do telemóvel, até pode não ser as notícias, mas só por si o telemóvel, o coisa, o objeto em si, fica logo a energia que nessa hora que tu estás a dizer, nesses 60 minutos, se existe mais elasticidade, automaticamente também se vai atrair essa energia mais densa, fica logo tudo, né? Fica tudo Tudo mais condensado, mais fica logo condensado. mais tenso, mais Isso, tenso. Isso é verdade, isso é verdade. isso, E uma coisa que tu disseste aí muito importante, que eu queria só pegar nesse ponto, porque muitas vezes, nós esquecemos
o que é que está subentendido ou a forma como o nosso corpo vai interpretar essa mesma palavra da gratidão. Porque, se formos a falar espiritualmente e se formos a falar de estados de espírito e tudo aquilo que a Exato, nossa mente processa, se começarmos o dia com, eh, a sentirmos-nos gratos, muitas vezes nem é necessário não é necessário verbalizá-lo, claro que se o verbalizarmos a palavra tem um poder, mas se nos sentirmos gratos aqui dentro, não é, exato. o próprio ato do sentir-se grato é logo mudar para uma frequência de prosperidade e não, estarmos naquela frequência da insuficiência. Então a abundância, quando nós estamos gratos por algo, significa que estamos abundantes por algo. E essa mensagem, não é, se formos a falar de frequências, de vibração, é exatamente isso que passa para o universo. Então, começar com gratidão é passar uma mensagem de abundância, passar uma mensagem de prosperidade. Então, o que é que haverá melhor para começarmos o dia? Vai ser uma nova aventura, cheia de novas coisas, do que automaticamente estar neste estado, não é? Dificilmente. Dificilmente haverá algo melhor. Agora, muitas vezes esquecemos que nós somos um conjunto de muitas coisas. E todos estes estados emocionais, todos estes estados de espíritos têm uma tradução lógica, energética, espiritual de tudo aquilo que nós emanamos. E por isso é que hoje estamos aqui a falar, precisamente nesse sentido de gratidão, desde o voltar, mas que deve também continuar para o dia seguinte, não é? Porque vêm novas oportunidades para nós podermos experienciar coisas novas e fantásticas. É isso mesmo, Filipe. E é isso, como eu estava a dizer, isso as pessoas agora podem dizer: "Ai, mas eu agradeço", mas a pessoa tem que agradecer com foco, não é? A pessoa estar no aqui e no agora quando está a agradecer, não é só na parte intelectual. "É, estou a agradecer, olha, obrigado", não. A pessoa tem que sentir no coração, não é? Mesmo. Foco na respiração, não está no aqui e no agora, nem que seja ali 1 minuto, 2 minutinhos por dia. E criar esse hábito, né? Todos nós temos que criar, os hábitos vão-se construindo e vão-se treinando. Então quando se treina também para hábitos menos bons, mas também se pode treinar para hábitos maravilhosos que nos tornam saudáveis, que nos tornam gratos, que nos tornam abundantes, né? Abundantes na nossa energia, essa energia que nós emanamos depois para o mundo, não é, Filipe? Exatamente, porque esse é o nosso momento em que, eh, começando precisamente dessa forma, nós não conseguimos nunca, não é? Não temos esse poder, e seria um desafio enorme, tê-lo sequer, mas nós não temos o poder sequer de controlar tudo aquilo que vai acontecer ao longo do dia. Mas há uma coisa que podemos fazer, que é, está completamente inteiramente nas nossas mãos e na nossa capacidade, que é controlar como é que nós nos apresentamos ao mundo, a todas as pessoas com quem vamos ter de Isso interagir mesmo. e todas as situações. E há muitas pessoas que se calhar nos estão a ouvir, e que dizem: "Epá, pois, mas os meus dias são ou ultimamente têm sido mais complicados, ou só tenho de lidar com situações mais complexas", certo? Mas quanto melhor estiver a nossa energia, quanto melhor for a nossa frequência, melhores soluções virão, mais preparados estaremos para lidar com essas situações, porque já estamos a partir de um ponto em que a energia já está mais elevada, não é? Exatamente. Então isso é um fator de responsabilidade para quem tem ou procura ter essa consciência, é muito importante, que surja esta validação da importância de começar o dia, de não começar o dia com pressa. E eu queria só fazer uma ligação com aquilo que tu disseste, que é, igualmente muito importante. Quando nós começamos o dia com pressa, apenas revela uma coisa: não o conseguimos em condições normais, não é? Há situações, Claro, excepcionais, como quem exatamente. trabalha no INEM ou trabalha num serviço de apoio, e surge uma crise e é preciso instantaneamente responder. Mas em condições normais, quem começa um dia com pressa significa que não preparou exatamente o deitar, não é? Que não se preparou, esse processo todo não existe. Isto pode parecer muita teoria, mas na realidade não é. E quando as pessoas começam a experimentar Essa este sensação, essa esta sensação, libertação, não é? Isso é uma nós coisa. percebemos perfeitamente o impacto que isso tem na nossa vida, não é? Exatamente, exatamente. E mesmo agora que está-se a passar uma fase muito difícil no nosso país, estes grandes desafios de valores temporais e tempestades, quando a pessoa se acalma, serena e ouve o coração, fica ali quietinha. A pessoa vai conseguir, não é?
pelo menos ter um bocadinho mais de tranquilidade no seu coração e ver a vida e aceitar de certa maneira os desafios que a vida nos traz. Que traz a todos desafios, todos nós temos experiências dolorosas na vida, ou numa fase ou noutra fase, mas em Exato. todos os momentos da vida nós não podemos desistir de nós, Filipe. Não, Não é? nem Não pensar. desistir de nós, porque nós somos as coisas mais importantes, não é? E quando nós desistimos de nós, automaticamente nós também não sabemos começar bem o dia. Nós não sabemos começar a fazer nada na vida. E essa palavra, essa mensagem maravilhosa que nós os dois estamos aqui a passar, quando temos essa consciência de quem somos e da abundância que a vida nos traz, né, Filipe? A É vida verdade, também se torna super abundante, é verdade. E às vezes em emocionante e coisas ao mesmo tempo emocionante. e às vezes em coisas tão pequeninas, não é? E que às vezes só acontecem porque nós nos colocamos, nesse ponto, porque nós nos preenchemos com essa sensação de abundância, de sempre querendo que, se nós, começarmos da melhor forma possível, tudo o melhor possível irá estar à nossa frente. Claro que, isto não se trata de pensamentos de magia nem de irrealidades, existem situações muito complexas com as quais temos de lidar no dia a dia, que são Sim, sim, desafiantes, sim, sim. mas uma vez mais, nós nunca sabemos quando é que, ao virar da esquina, por causa de exatamente este nosso estado, surge uma situação que vem aliviar, Exatamente. eh, momentos mais densos ou Mais desafiantes, mais né, mais desafiantes. desafiantes. Às vezes um sorriso, É, às vezes basta isso, exatamente. Porquê? às vezes o Porque sorriso de estamos alguém. Exatamente, exatamente, porque estamos com aquele semblante, porque esta energia exatamente, nota, exatamente. não é? Esta energia nota-se e transparece. E todos nós podemos fazer magia sem sermos mágicos, né? Exatamente, E exatamente, nós exatamente. não podemos ter na nossa vida realmente a magia, entendermos e fazermos esse com a tal consciência, com o tal foco, e estamos realmente no aqui e no agora, conscientes da nossa respiração, conscientes do nosso corpo, dos nossos órgãos, e agradecer a eles por todos, portanto, que eles trabalhem Da saudáveis melhor e que eles forma são possível. saudáveis, né? E agradecer essa abundância que a vida nos traz, o sol, a chuva, o que for, mas vivermos isso de uma forma grata e abundante, não é, Filipe? É verdade, sem dúvida. E já que estavas a falar do corpo, eu aproveito para falarmos agora aqui de algumas dicas que podemos dar às pessoas que nos ouvem sobre esta forma de começar o dia. Então nós já fomos falando aqui, de algumas coisas, não é, do sentido da gratidão, do ter aquela pausa quando no momento em que acordamos, o facto de termos o telemóvel perto de nós, há sempre aquele impulso de ir e pegar, não é? Por isso, uma das recomendações é fazer com que o telefone esteja numa outra zona da casa, Exato. se assim puder ser, porque obviamente há situações em que estamos à espera de chamadas, isso não pode ser, não é? Em condições normais isso é possível. Mas há outra coisa muito importante também, que se calhar as pessoas não param para pensar, que é, para quem estuda espiritualidade ou para quem tem essa consciência, muitas vezes ouve-se aquela frase: "O corpo é o teu templo", não é? Como é que nós cuidamos no templo? Uma das formas é, obviamente, a clareza e o tipo de pensamentos em que vibramos, mas, a forma como nos alimentamos também é uma forma muito importante. Sem E dúvida. isso está muito ligado com o começar o dia, não é? Então, se nós formos a ver o tipo de alimentação que temos, só por aí já vamos ver como é que o dia também pode ser influenciado. Por exemplo, um pequeno almoço cheio de açúcar, cheio de situações que vão provocar o quê? Stresses no corpo. Não adianta muito termos uma mente mais estruturada e de repente estamos aqui dentro a gerar stress, não é? Os picos de cortisol e tudo mais. Então a alimentação e o tempo que temos para nos alimentarmos influencia muito a forma como o dia vai decorrer. E mais podemos pensar que não, mas é a forma como estamos a ativar este corpo Sem dúvida. naquele início do dia. Então esse é um aspecto também muito importante Sem que temos dúvida. que ter. Mesmo, porque quando a pessoa come ou se alimenta de produtos com muito açúcar, que é a base opa, pronto, os alimentos à base de açúcar, a pessoa não tem o rendimento, intelectualmente a pessoa não consegue sequer pensar, né? Porque o açúcar não vai-nos baixar a forma de reagirmos, da nossa ação, fica tudo
como que ensonado, o corpo fica ensonado, não fica É, acordado, né, a pessoa não fica acordada, fica é, meia dormente. dá aquele é um engano, porque muitas vezes dá aquele pico, mas depois Pois, o pois grande e depois problema é que rapidamente cai. cai lá para Daí a baixo. questão desses Exatamente. mesmos picos de cortisol que na realidade apenas geram aqui muito stress e faz sentido em alguns momentos, mas no momento do acordar se calhar não será a melhor forma de o fazer. E o facto de tentarmos reservar tempo para um pequeno almoço, que é tomado com tempo, isso é muito importante, porque o comer à pressa qualquer coisa que seja, em qualquer momento que seja, mas mais importante no início do dia, já nos vai induzir muito stress no corpo, o processo da digestão já não é feito da mesma forma, a assimilação também não. Então, nós somos um todo, nós não somos apenas, não é, uma parte A, B ou C, nós somos a soma de muitas coisas. E todos os atos que temos no dia a dia e a forma como começamos esse dia, a predisposição com que queremos colocar nesse dia, vai impactar tremendamente tudo à nossa volta. Então, eh, acho que faz todo o sentido deixarmos aqui um desafio a todas as pessoas que nos ouvem, no sentido de dizer, eh, amanhã, ou no dia depois da manhã, ou quando for confortável, observem a vossa rotina do acordar. Primeiro a do deitar, depois a do acordar. Tentem reservar algum tempo para fazer aquelas coisas básicas, um alongamento, um acordar com calma, e tomarem um pequeno almoço, se for o caso disso, se for em casa, que o tomem, tomar um pequeno almoço com calma, com tranquilidade. E cada alimento que ingerimos, agradecer por esse alimento de energia que vai transformar em nós, não é? Não é, Alice? Isso faz Sim, toda a sim, diferença. isso faz a diferença, faz toda a diferença. E sentimos que esses alimentos que estamos a comer são abençoados, né, vêm para a nossa mesa, são abençoados e nós temos que o receber como uma bênção também.